agora vamos falar de saúde do corpo e prevenção de doenças com o médico de família e preventista Carlos Machado, autor do livro Você é o que você come. Esse é o nome do livro dele, doutor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para falar de prevenção, né? É muito melhor não ficar doente e as pessoas esquecem disso. Exatamente, né, doutor? Só deixam ali para procurar ajuda, para pensar a respeito de saúde quando acabam perdendo uma parte dela, né? Acabam contraindo ali, acabam tendo que conviver com alguma doença. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco para a gente sobre esse livro. Você é o que você come. Conta para a gente um pouco sobre essa obra. Bom, esse livro, na realidade, ele parece um livro de receitas. E é um livro de receita de saúde. Na realidade, não fala de alimentos. A gente até ensina uma dieta muito simples, que é a dieta do Adão e Eva. Como é que Adão e Eva comiam? E por que Adão e Eva tinham tudo que Deus ofereceu e tinham muito mais saúde? Hoje, a gente tem que pensar muito em não ficar doente. 80% das nossas doenças no mundo todo são evitáveis. Evitáveis. A gente não precisa ficar doente. É óbvio que alguma coisa a gente vai poder ter de doença, mas a gente não precisa sofrer tanto como a gente está sofrendo, ainda mais numa época tão complicada agora como a pandemia. Então, como é que a gente tem que fazer? Fazer consulta preventiva, aquela consulta de médico geral de antigamente, aquele médico de antigamente que era o maestro da medicina, né? Ele cuidava de você da cabeça, do cabelo até o dedão do pé, né? E aí um médico só te orienta como ter uma alimentação melhor, fazer a dieta da Adão e Eva, como ter uma atividade física melhor, qual atividade física é boa para você, quais vitaminas você pode precisar para você não simplesmente comprar aleatoriamente e principalmente fazer aquela consulta médica preventiva, né? A gente sempre compara com o carro, por exemplo, novembro é o mês que todo mundo vai na oficina mecânica levar o carro para dar uma revisão, né? Ver pneu, ver pressão, ver óleo, ver freio, ver alinhamento, ver direção, ver motor. Ou seja, aquela revisão do carro a gente faz cada 3 meses, cada 4, no máximo a gente leva o carro na oficina para poder garantir que a gente não vai ficar no meio da rua, né? Numa noite escura, numa rodovia ou na cidade. Isso é a revisão preventiva. E na medicina isso existe. E não é um check-up, é uma consulta médica preventiva. Por isso que a gente faz muita propaganda da verdadeira medicina preventiva. E o livro Você é o que você come, basicamente é um manual, né? Um manual de como ter uma saúde de ferro, como ter uma saúde blindada, como evitar ficar doente à toa. E se encontrar um bicho bravo, né? Como os coronavírus, aí, C19, tem alfa, delta, gama e agora o ômicron, como é que a gente pode sobreviver a um bichinho bravo? Você tem que estar com uma saúde de ferro. Se você está com uma saúde já meio assim e você não sabe, a hora que você encontra uma infecção, você talvez não aguente. Super interessante, doutor Carlos. Bom dia para o senhor. E tem muita gente que pensa assim, né? Eu vou comer melhor para me fortalecer, mas eu já vivi tanto tempo comendo mal. Qual é o momento da gente se preocupar com isso? Qual o momento da gente fazer essa prevenção por meio do que a gente come, né? Como o senhor explica no livro. Existe tempo certo para isso? Tempo certo seria hoje? O tempo certo é antes de você nascer. Quando a sua mãe pensou em engravidar, imagine o seguinte, você resolveu fazer uma plantação de milho, pé de milho. A primeira coisa que o engenheiro agrônomo vai te orientar é vamos ver o solo. Se o solo está adequado para que aquele pé de milho cresça bonito, com cabelo bonito, né? Milho tem cabelo, dente bonito. Então, a primeira coisa mais importante é a saúde da tua mãe antes de você engravidar. Quando ela engravidou, se a saúde dela não tivesse o solo, porque ela é o solo onde foi plantada um óvulo com um espermatozoide que gerou você. Então, a saúde dela é importante. Aquele bebê, enquanto está se desenvolvendo na barriga da tua mãe, a tua mãe é o solo. Ela precisa ter uma saúde de ferro, ela precisa ter uma saúde blindada, ela precisa ver não apenas um ginecologista, ela tem que ter um médico, o médico que cuida da saúde como um todo, para que aquele bebê dentro da barriga da mamãe, você dentro da mamãe,
desenvolva bem. A partir do dia que você nasce, você precisa ter uma orientação alimentar adequada. E hoje a gente tem muito erro na alimentação, né? A pessoa que muda um pouco a alimentação não vai deixar de comer bugiganga, vai poder comer pizza, churrasco, tomar drink, tudo pode. Mas eu tenho que ter uma balança, né? A gente pode comer as bugigangas se você merecer. Então, Você é o que você come, assim, é um livro de manual do corpo humano. Como ter uma saúde de ferro? E quando que a gente tem que começar a fazer isso? Desde o dia que você não nasceu com a tua mãe. E o dia que você nasceu, a partir daquele momento, você tem que fazer consulta médica preventiva, e a medicina está tentando resgatar o médico clínico geral, aquele médico que sabe medicina, aquele médico que é um maestro da medicina. Por que eu falo maestro? Imagina você numa orquestra sinfônica, tem um maestro. Ele pode não ser o melhor violinista, ele pode não ser o melhor músico, mas ele é o cara que comanda aquilo tudo. Então, hoje na medicina, a gente está resgatando a medicina geral preventiva, que é muito mais barato, é muito mais saudável, e você com certeza vai fugir de um monte de doença, inclusive de câncer, que hoje está todo mundo preocupado. Pois é, se atentar a isso é fundamental, né, doutor? O senhor mencionou aí que a pessoa não vai deixar de comer bugiganga, não vai deixar de comer a pizza, não vai deixar de comer aquilo que gosta. O que é considerado, então, uma alimentação ruim? Vamos pensar o seguinte, vamos voltar lá para o Adão e Eva na Bíblia. O que Adão e Eva tinha? Tinha supermercado? Não. Quando ele ia fazer um iogurte, ele pegava o leitinho da vaca e fabricava o iogurte em casa. Não tinha 30 produtos químicos que tem num iogurte, ou numa coalhada, ou num produto na farmácia, na padaria ou no mercado. Quando a gente compra um produto da indústria alimentícia moderna, eu tenho, junto com aquele iogurte, com aquele pão, com aquele bolo, com aquela bolacha recheada, com aquele hambúrguer, eu estou comendo um monte de produto químico. E esses produtos químicos vão interferir com a minha saúde. Então, se a gente tem que voltar para a origem, a dieta da Adão e Eva é simples, a gente come de tudo que a gente precisa, e no final de semana você fala, não, agora eu quero ganhar umas medalhas de uma bugiganga, um churrasco, uma festa, um drink, né? Água é água. Então, no meu livro tem uma frase importante, água é água, o que não é água, não é água, é drink. Então, o erro que a gente faz, um dos erros mais simples, o que não é água, não é água. Nosso corpo precisa de água. Aquele pé de milho que eu estou falando como exemplo, precisa de água. Água de coco não é água, é suco do coco. Açaí na tigela não é água, é suco do açaí. Suco de laranja fresco não é água, é suco de laranja. Um suco de caixinha não é água, é suco de caixinha com um monte de produto químico. Refrigerante, cerveja, vinho, são drinks. Drink eu só vou tomar no final de semana se eu merecer. Água é o que nós precisamos. Nosso corpo é feito de 3/4, 70% é água. Não água de coco, não suco de fruta. A fruta é importante? É, mas a fruta para mastigar, né? Descascar uma laranja e mastigar uma laranja ao final da refeição. Isso é o que Adão e Eva faziam, por isso que a gente sempre ensina muito uma reorientação alimentar. Então, o que a gente ensina? 5 dicas para você ter uma saúde de ferro, uma saúde blindada, que nem um soldado, um policial, tem lá um colete à prova de bala. Primeiro, mudar a dieta para a dieta da Adão e Eva e assim mesmo poder comer as coisas gostosas, bugigangas gostosas. Segundo, ir ao médico a cada 3, 4 meses, fazer uma reavaliação, uma revisão. Como o teu carro faz isso? Como o teu cachorrinho, você vai no veterinário. Terceiro, cuide daquilo que você já sabe que tem. Tem pressão alta, tem diabetes, tem alguma doença? Não deixa de cuidar. Quarta coisa, atividade física todo dia, caminhada pelo menos, mas todo dia, para não enferrujar a máquina. E quinta coisa, fuja dos vícios, cigarro, álcool, drinks. Ah, mas eu não tomo álcool. Não, eu tomo drink todo dia, suco de caixinha, suco de fruta, é drink. Fuja dos vícios, cigarro, álcool, maconha, crack, cocaína, todos esses vícios são perigosos para a saúde. Aí a gente consegue ter uma saúde efetivamente protegida para enfrentar as doenças, enfrentar um monte de problema e ainda assim reduzir o risco de câncer.
Certo. Doutor, e como é que surgiu a ideia e a necessidade, não sei, de escrever esse livro? O senhor percebeu ali no consultório, nas consultas, que as pessoas precisavam se informar mais e ter ali mesmo um manual prático em casa? Quando a gente compra uma geladeira, tem um manual da geladeira para ligar. Quando você compra um carro, você quer folhear o manual. E a gente nasceu e ninguém deu um manual. Hoje você vê erros de orientação desde a criancinha pequena. Né? Você pega crianças que com 4, 5, 6 meses já estão com o intestino preso por um erro da alimentação. E às vezes até orientado por profissionais com diploma na parede. Então a gente precisa de um manual do corpo humano, um manual de saúde. É óbvio que o livro ajuda muito, mas isso não é substituição de uma consulta médica regular. Ter um médico de família, ter aquele médico que cuida de você, do teu filho, da tua mãe, do teu avô, aquele médico que conhece todo mundo, faz falta. Né? E isso surgiu, esse livro surgiu exatamente pelos erros que nós médicos cometemos. Porque os médicos e os profissionais da saúde geralmente trabalham numa carga horária muito acima dos 40 horas por semana. Uma boa parte dos profissionais da área médica ou da enfermagem, por exemplo, trabalham em 2, 3 empregos para poder ganhar aquilo que eles gostariam de receber. O resultado é que eles trabalham 80, 90 horas por semana, comendo bugiganga, se alimentando mal, dormindo mal, e tudo isso interfere com a saúde. Né? Eu tenho 45 anos envolvido na medicina, dei aula, atuei como professor em 3 faculdades grandes aqui de São Paulo, sou da Universidade Federal de São Paulo, que é uma das top, e a gente vê, mesmo numa universidade de medicina boa, erros muito grandes. E o erro, muitas vezes, com a própria saúde do profissional. Você vê profissionais da saúde engordando, fumando, não fazendo atividade física, e esse livro veio para a gente meio que mostrar para nós mesmos, né, para sermos um exemplo. Né, fazer atividade física, comer um pouco melhor, comer bugiganga se merecer e aprender a ensinar corretamente. Se a gente não der o exemplo, a gente não ensina corretamente a população. Certo, doutor Carlos. O que é que não pode faltar de forma alguma na nossa dieta? A primeira coisa é água. Água é o alimento da vida. Né? O globo terrestre, a maior parte é água. Nosso corpo, a maior parte é água. Um bebê, uma criança pequena de colo, 80% do peso é água. Por isso que desidratação mata rapidamente. Então, água. De hora em hora, toma lá o seu copinho de água. Mas pode ser água de coco? Não. É drink. Pode ser suco de fruta? Não. Isso é um drink. Drink é para o final de semana, se você merecer, e em pequena quantidade. Não adianta eu chegar no final de semana e encher a cara de suco, encher a cara de drink ou de cerveja, né? Então, a primeira coisa é água. A segunda coisa, volte para a origem, né? Vamos comer aquilo que Adão e Eva comia. Era comer fruta, comer vegetal, comer legumes, comer a proteína de origem animal, porque nós precisamos de pele, músculo, né? Ninguém quer ter ruga, ninguém quer ter pé de galinha, ninguém quer ter celulite. Isso tudo a gente corrige com uma alimentação adequada, que é a proteína de alto valor biológico, equilibrando com vegetais e legumes. Então, basicamente, água é o alimento nobre. A gente morre se não tomar água por 2, 3 dias. A gente não morre se ficar sem comer uma semana. Mas a gente morre com falta d'água. Então, a água é o primeiro alimento. O segundo, pense como seria a dieta de Adão e Eva, essa orientação que a gente faz. E o livro ensina bastante, muita coisa. É alguma coisa que deveria fazer parte da nossa escola, para as mães e para os papais ensinarem a criança desde cedo a ter prazer em comer verduras, legumes, mastigar a fruta e não desvirtuar, porque se você ensina a criança a comer, a tomar achocolatado desde cedo, a botar açúcar no suco de fruta, a não tomar água e preferir um suco de caixinha, você desvirtuou e vai ser muito difícil recuperar essa criança. Ela vai engordar, ela vai ter sobrepeso, ela vai ter diabetes, hipertensão no futuro, ela vai ter infarto, vai ter derrame. E agora, nesses 2 anos, com a pandemia, né, dos C19, eu chamo C19, Covid-19, depois veio o Covid-21,
Aí vem o alfa, o delta, gama e agora o ômicron. Então, se a gente não tiver uma saúde de ferro, se a gente não tiver uma saúde blindada, você tem grande chance de capotar por causa de um bichinho bravo que tem no mercado. É uma guerra contra um fantasma que a gente não vê. E esse fantasma não vai embora, ele vai continuar. Então, a melhor coisa que tem é cuide da saúde da tua família, fazendo consultas médicas preventivas. E não é check-up. Eu fui no laboratório e fiz check-up. Isso está errado. Medicina não é exame de sangue. Medicina não é uma bateria de exame. Medicina é um bom médico. Essa é a chave. Certo, doutor, e qual que é a orientação para aquelas pessoas que não conseguiram, né, ter a alimentação ideal, seguir esse manual aí, desde antes de estarem na barriga da mãe, como o senhor disse, né? Pessoas já adultas que têm a vida toda atrapalhada. A orientação é fazer uma mudança drástica, ir aos poucos, ainda dá tempo de recuperar, dá tempo de fazer uma prevenção por meio da alimentação, mesmo aquelas pessoas que não têm uma alimentação ideal na atualidade, né, no presente? Na realidade, nunca é tarde. Quantas pessoas com 90 anos eu atendi que resolveram cuidar da saúde com 85, 90 anos? Não importa. Quanto mais cedo, melhor, mas é melhor começar agora. E todas as que chegarem e falaram, eu quero fazer a dieta, vamos mudar a dieta? Vamos. É uma dieta? Não. É uma reorientação. Vamos comer melhor durante a semana para no final de semana eu poder ganhar meu presentinho de coisas, de guloseimas que a gente gosta. Então, a mudança alimentar não é passar fome, é economizar dinheiro. Porque, geralmente, quando você adota uma dieta de Adão e Eva, você vai estar economizando dinheiro no mercado e na padaria. Segunda coisa, você não passa fome. As pessoas passam a comer melhor e todos os que mudaram, fizeram essa readaptação da alimentação, falam, nossa, agora eu não fico com aquela gula. Eu não tenho mais desespero para comer doce, chocolate, sonho, pão, porque você cuidou do organismo, você corrigiu as deficiências nutritivas do organismo, o organismo passa a não ter aquela fome oculta, não sei do quê. Sabe, as pessoas têm fome e não sabem do quê. Aí vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e continua com fome, não sabe do quê. Por quê? Porque o organismo tem deficiência. Está faltando um monte de nutriente importante por causa de comida ruim, de combustível ruim, de gasolina ruim. E aí o motor do carro reclama de uma gasolina ruim. Então, quando a gente corrige, não importa a idade. Eu dei o exemplo de uma senhora de 90 anos que quis mudar um pouquinho. Ela queria emagrecer, perdeu lá 10 quilinhos em um mês e pouquinho, está mais forte, está dormindo melhor, o ronco melhorou, o intestino melhorou. Então, quando você muda a tua alimentação, o corpo muda, a pele muda, a ruga muda. E numa pessoa jovem, você melhora tudo, até celulite. E faz parte, né? A gente ficar bonito por fora e saudável por dentro. É indiscutível, né, doutor? Enquanto o senhor estava falando aí, principalmente naquela hora que o senhor estava falando sobre os drinks que a gente costuma consumir, né? Eu estava pensando aqui, eu não tenho um hábito, não acho que eu me alimento tão mal, tenho uma preocupação com relação a isso. A única coisa que todos os dias tem que ter ali no meu cardápio é o café. O senhor não falou sobre ele. E eu acho que, pelo menos assim, eu arrisco a dizer que uns 90% dos telespectadores do programa nesse momento tomam café todos os dias também. Tá liberado, não pode? Entra nessa regra aí só do fim de semana? Como é que funciona no caso do cafezinho? Então, aí nós temos os energéticos. Existem algumas substâncias que são basicamente estimulantes. Aumenta um pouquinho a tua velocidade. Por exemplo, você vai no posto de gasolina, o frentista fala, doutor, quer colocar a gasolina aditivada? Porque ela tem um energético, ela aumenta um pouco a potência ali, né? Então, o café, o chá verde, o chá mate, algumas substâncias energéticas têm valor calórico quase zero, né? Como o café, como o chá mate, o chá verde. O problema não é o café, o problema é o açúcar que a gente põe dentro, né? O adoçante. Então, pode tomar o café? Pode. O que é ruim é a pessoa que toma café o dia inteiro, como se fosse um alimento, aí é ruim. Mas tomar um cafezinho não tem problema, quem é adepto do chazinho não tem problema, só tente contornar, fugir dos adoçantes e dos açúcares.
Certo, doutor. E tem como citar, assim, quais os principais problemas, assim, esses que podem ser evitados mesmo somente entre aspas, né? Seguindo esse manual do senhor, por exemplo? Quais os principais problemas que podem ser realmente evitados? Ou seja, a gente prevenir quais problemas? Então, imagine que a Organização Mundial de Saúde vem falando há muito tempo que 80% das doenças no mundo são causadas pela boca. Ou seja, é o que a gente põe para dentro, né? Então, quando eu passo a comer melhor, eu estou com uma máquina mais bem nutrida. Então, eu vou diminuir infarto, vou diminuir derrame, vou diminuir câncer, vou diminuir intestino preso, que vai diminuir gastrite, vai diminuir refluxo, vai diminuir divertículos, vai diminuir hemorroidas, né? Uma pessoa que se alimenta melhor, uma criança que tem uma alimentação adequada desde pequenininho, ela não vai ter celulite. Hoje você pega mocinhas de 12, 13 anos, magras e com celulite. Metade da população hoje está obesa, acima do peso. Aí muitos gordinhos falam, não, eu estou só no sobrepeso. Sobrepeso é obeso, né? Então, acima do peso está ruim. É ruim para o asfalto um caminhão com excesso de carga. É ruim para o nosso corpo, para a coluna, para o quadril, para o joelho, para o tornozelo, um excesso de carga, excesso de peso. Então, eu também, fazendo uma dieta adequada, eu vou diminuir problema de coluna, de bico de papagaio, de crise de ciático, problema de reumatismos. Você vê que a gente melhora tudo. E, principalmente, você tendo uma saúde de ferro, uma saúde blindada, você está com um escudo à prova de balas, reduzindo o teu risco de infecções. Vai pegar infecção? Vai, mas a tua defesa é melhor. O teu sistema imunológico está pronto para pegar esse bandidinho que invadiu o teu corpo, né? Então, dentro também do Você é o que você come, a gente fala muito de drogas que a gente põe para dentro. A farmácia não vende remédios, a farmácia vende drogas, que na mão de um bom profissional vão ajudar a melhorar a saúde. Drogas, remédios, na mão de uma pessoa inadequada, você vai ficar doente. Então, remédios não são para tomar por conta própria. Precisa ter um orientador, um responsável com uma boa qualidade para poder te orientar. Porque senão você também vai estar trazendo doenças por causa de remédio com uso inadequado. Doutor, já ouvi da boca de muitas pessoas mais velhas que o segredo para viver muito é comer pouco ou comer ali numa quantidade menor do que a maioria das pessoas, né? O senhor acredita que a gente está comendo mais do que o necessário? Imagine como é que a gente vivia há 100 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, ou na época de Santos Dumont, 100 anos atrás. A gente queria comer uma fruta, não tinha mercado. A gente queria comer pão, não tinha padaria. A gente queria comer um doce, não tinha doceria. Então, a gente tinha que fazer comida. Você queria comer uma fruta, você não ia colher uma meia dúzia de laranja para fazer um copo de suco de fruta. Você subia no pé, descascava a laranja e comia. Então, hoje, a gente come muito e gasta pouco. Resultado, sobra. O que sobra vira lixo dentro do corpo. Gordura é lixo dentro do corpo. A gente precisa ter um pouquinho de gordura, é obrigatório. É uma camada de proteção, mas uma camada de proteção fina. Então, a gente come demais. E come demais de coisas ruins. E a gente come pouco, coisas boas. Resultado, a gente está sempre com algum grau de anemia, sempre com algum grau de deficiência nutritiva, e sempre com lixo acumulado. Lixo acumulado em casa vai trazer barata, rato, mosquito, jacaré, vai trazer bicho para dentro de casa. Então, uma pessoa que está acima do peso, porque come errado, vai ficar mais doente, com certeza. Tá ótimo. Eu, por mim, foi ótimo esse bate-papo, viu, Wilton? Adorei, esclareci várias dúvidas aí. Você tem mais alguma pergunta? Achei sensacional também, viu, Marina? Fica o alerta, então, para todos nós, né? A gente também se inclui, porque a gente sabe que a gente, por mais que tenha uma preocupação, né, Marina? Às vezes a gente acaba extrapolando de uma forma ou de outra, né? Acho que o meu pecado maior nesse ponto aí
é a questão do café mesmo, mas o doutor já explicou que o problema não está no café em si, está no açúcar. Estou tentando diminuir, viu, Marina? Seguindo ali sua dica, que você disse que toma sem açúcar, não é isso? É isso mesmo, né, doutor Carlos? Aí é uma dica, né? Eu tomava com açúcar, fui diminuindo. Hoje, se tiver café com açúcar, eu não consigo tomar. Até uma pergunta para o senhor também. A partir do momento que a gente faz essas mudanças, a gente estranha aquelas comidinhas ali que às vezes a gente achava muito gostosas antes, né? E agora não tem mais graça. É verdade. Sabe que outro dia eu postei lá no meu Instagram. O meu Instagram, para quem precisar conhecer, é @Dr. Carlos Machado. Mas eu postei uns depoimentos de várias pessoas que fazem a dieta da Adão e Eva. E teve duas que me deixaram emocionados. Uma falou assim, cara, eu adorava pão. Ela adorava pão, bolo, sonho, né? Adorava isso tudo. Fez a dieta da Adão e Eva por um mês, ela falou assim, cara, eu vou na padaria e compro só o que eu preciso. Eu não tenho mais aquela gula, aquela ânsia de comer pão e de já sair com pão, comendo pão e doce, e pão doce e tudo mais. E teve uma outra moça que teve um bebê há 1 ano e 8 meses, ganhou 30 quilos. Nunca fez atividade física. Fez 1 mês com a dieta da Adão e Eva, o corpo enxugou, ela perdeu 30 quilos em 2 meses. E ela está correndo. Ela falou, hoje eu corro com meu bebê no carrinho, 10 quilômetros por dia. Nunca corri. Por quê? Porque ela ficou mais leve, o corpo ficou mais ágil, o cérebro ficou mais ágil. E para finalizar, tem que lembrar o seguinte, a gente fica velho, a pele envelhece, o cabelo envelhece, o corpo envelhece, o esqueleto envelhece. Mas todas essas células se recuperam. A gente consegue recuperar a tua pele, teus ossos, né? Mas o cérebro não. O cérebro, ele envelhece da mesma maneira que a pele, o cabelo, as unhas e os ossos. Mas o cérebro não recupera. Então, tudo isso que a gente falou, se eu pensar o seguinte, que o estrago também está indo para o cérebro. Por isso que a gente está tendo uma epidemia de doenças cerebrais, né? Não só o Alzheimer, a demência, mas a ansiedade, depressão, insônia, nervosismo, pânico, tudo isso são desequilíbrios do cérebro e estão relacionados com você, é o que você come. Pois é, são atitudes simples que a gente pode ir incorporando na nossa vida, né, doutora? Mas é uma questão de desaprender também, né? A gente pode treinar o nosso corpo a voltar àquele estágio ali de conseguir consumir alimentos sem o açúcar, sem os conservantes que a gente está acostumado, né, doutora? A gente pode treinar nosso paladar, por exemplo? Isso é possível de se fazer? É possível porque tudo isso é um vício, né? Uma pessoa que é viciada em maconha é droga? É. Ah, mas tem gente falando que é droga. É a porta de entrada para o inferno, para crack, cocaína, êxtase e outras coisas. Por que o indivíduo é viciado em maconha? É viciado em cigarro? É viciado em álcool? O cérebro vicia. Por quê? Quando você usa uma droga, quando você usa qualquer coisa que é estimulante demais, e o açúcar, os doces, são estimulantes demais. Por quê? Porque eles entram no cérebro provocando um pico no cérebro. Um pico de nicotina, um pico de cocaína, um pico de açúcar, provoca a mesma reação do cérebro. É uma reação estimulante. O cérebro fala, opa, chegou algum negócio aqui que me agitou. E isso passa rapidamente, é um efeito fugaz. Quando você come um doce, dali a pouco você tem fome. Quando você usa um cigarro, dali a pouco você quer fumar de novo. O indivíduo que usa crack, daqui a pouco quer fumar de novo um crack. O que acontece? O cérebro fica viciado e os açúcares viciam, como maconha, crack e cocaína. E aí o cérebro fica pedindo mais e pedindo mais. Então é uma pessoa que come toda hora e nunca está feliz. Eu tenho que tirar esse vício. Quando a gente reorienta o organismo e reequilibra o organismo, esse vício vai derretendo, vai sumindo e o cérebro percebe que é muito melhor ele ficar feliz com coisas duradouras do que coisas que são fugazes, que sobem e caem rapidamente. Esse é o efeito do vício. A gente tem que quebrar o vício e isso é possível, porque o organismo reage sempre bem, o organismo quer ficar saudável. E quando ele percebe que ele está ficando melhor, como eu falei desses dois exemplos dessas duas senhoras, o organismo fala, nossa, agora eu estou melhor. E aí ele gosta de comer melhor.
Ah, mas e no final de semana? Pode comer o churrasco, a pizza e o refrigerante? Tudo pode. Mas isso é um prêmio, como um atleta. O atleta vai correr e no final ele ganha uma medalha. E se ele não correr, não vai ter medalha. Né? Eu vou jogar bola. Se eu ganhar o jogo, eu ganho uma medalha. Se eu não ganhar o jogo, eu só participei, mas não ganhei nada. Tá certo, doutor Carlos. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelo bate-papo. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tenham um ótimo dia a todos.